E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19 e verso 5. Reflexão para as nossas vidas está no ar mais uma vez. Que Deus abençoe você e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Estamos aqui nesta oportunidade levando aos nossos ouvintes luz para o seu caminho, reflexão para minha vida, para as nossas vidas. A minha Bíblia está aberta em Atos 19, verso 5, mas nós gostaríamos de ler o verso 1 em diante. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Que pobreza, né? Eles estavam. Eles eram crentes, eles serviam a Deus, mas eles nem tinham ouvido falar de Espírito Santo. Porque você sabe que o Espírito Santo foi enviado depois de Jesus, né? Então perguntou-lhes, em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo rebatizou-as da forma correta. E agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Está conosco mais uma vez o pastor Gessé Machado, e ele vai falar um pouquinho a nós sobre este assunto e cremos que vai ser de grande esclarecimento para nós. Deus abençoe, pastor Gessé Machado, bem-vindo aqui ao Reflexão para as Nossas Vidas. Amém, que Deus abençoe mais uma vez, sempre uma alegria, né? Prazer estar com vocês e aqui junto com esse amado pastor Valtair. E que Deus abençoe e esclareça. Nós sabemos que nós pregamos com com um coração tranquilo. Sabemos que aqueles que Deus chamou, Ele abrirá o entendimento e o ouvinte, o irmão, a irmã, Deus vai tratar na tua vida e você compreenderá essas coisas. E nós acabamos de ler, através do pastor Valtair, essa escritura que tem ajudado muita gente e vai ajudar você também. Isso. Vai ajudar o ouvinte, vai te fazer entender que a Bíblia fala que é um só Deus, um só batismo, né? Agora pensa comigo, e o batismo de João? Não é? Você entende que João, ele batizou o próprio Senhor Jesus Cristo. João Batista. E quem estava batizado nesse batismo de João podia orgulhar, olha, o mesmo homem que batizou Jesus. Foi que me batizou.
Quer uma doutrina, quer um segmento melhor que esse? O homem que batizou Jesus me batizou. Sim. Aí chega Paulo, visitando as regiões superiores de Éfeso. Chega ele lá falando e fez a nossa pergunta: e aí, vocês receberam o Espírito Santo? O pastor Valtair mencionou e frisou. Nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Agora o senhor vê a ligação do batismo com o Espírito Santo? Quando eles disseram que não havia recebido o Espírito Santo, Paulo disse: em que sois batizados? Então o senhor vê a ligação. Com o batismo do Espírito Santo. É uma ligação tremenda isso. Pastor Gessé, eu chego a pensar que há muitas pessoas, Jesus disse mesmo lá em São Mateus, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome não fiz maravilhas, não profetizei, não falei em língua. Quer dizer, as pessoas fazem tudo em nome do Senhor, mas naquele dia ele vai dizer: nunca vos conheci. São Mateus capítulo 7. 7, né? Nunca vos conheci, praticantes da iniquidade. As pessoas, elas estão usando o nome do Senhor para tudo, mas elas não querem usar o nome do Senhor para o batismo, para o começo, para o casamento, nem mesmo para o noivado, não é verdade? É verdade. E o que chama a atenção, nessa ligação que nós estamos falando, o senhor acabou de citar, eles pegando o nome de Jesus para tudo, porque isso chama a atenção. Você faz um milagre hoje, isso chama uma atenção tremenda das pessoas, né? Então ele sabe que isso chama atenção, você faz uma maravilha, uma profecia, como chama atenção? Mas Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Nem conheço. Isso vai ser dolorido, e nós temos ouvido, né? Que se uma prostituta, um ladrão chega lá, eles chegam lá, vai chegando diante de Jesus, eles já sabem que eles prostituiu, roubou, matou, então eles vão esperar o quê? Já sabe. Mas uma pessoa religiosa ouvir isso não vai ser fácil. Vai ser terrível. Porque ele na concepção dele, ele fez maravilhas, sinais, para ele agradou a Deus, chega lá o próprio Deus. E lá no Salmo 68, verso 18, né? Isso. Diz que isso foi dado até para os rebeldes. Até um rebelde pode fazer maravilha. Faz. Até a gente fica assim vendo as notícias, né, de pregadores que pregam e fazem maravilhas e depois eles têm 3, 4 mulheres e vivem uma vida dissoluta. A Bíblia diz que os dons e a vocação foram dados até para os rebeldes. Sim. Então não significa que uma pessoa que tem o dom, que usa o nome do Senhor Jesus Cristo, ela está salva. Não é verdade? Sim. É a pura verdade, porque Jesus, ele na verdade, ele falou assim: onde eu tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou lá. Então ele dá dom até para os rebeldes para habitar no meio deles. Ele preenche, né? Pastor Valtair, os céus e a terra. Agora, voltando nesse assunto, nessa ligação do batismo e o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo, que quando eles disseram: olha, não tem o Espírito Santo, Paulo, mas em que são esses batizados? Eu acredito que foi um orgulho, eles ergueram o peito, porque eu me orgulharia também. Batismo de João. Eles ergueram o peito e falaram assim: nós é batizado no batismo de João. Quer dizer, estava ali uma grande coisa. Mas Paulo foi o quê? Ensinar as nações. Isso. Ele foi fazer justamente o que o senhor está fazendo aqui. Porque é um choque. Mas Jesus disse: se vocês, São Mateus 28, 19, Jesus estava pedindo o quê? Vocês vão e ensinam as pessoas. Ensina elas qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho, qual é o nome do Espírito Santo, né? E eles disseram no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Não é um só batismo, ouvinte? E aqui, não é verdade? Mas aí, veja bem, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. Eles entenderam tudo, que era que agora Deus estava tratando, né, numa nova era, num novo tempo. E os que ouviram, né, esses 12, creram e foram batizados. Na verdade, eles foram rebatizados. Os ouvintes percebeu, leu conosco que eles eram batizados no batismo de João.
E quando Paulo diz que o batismo agora era em nome de Jesus Cristo, esses 12 na hora foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E para fechar aqui, pastor Valtair, olha a prova de que esse batismo é verdadeiro. Olha a prova que não tem dúvida. Olha só o Espírito Santo ali ungindo Paulo. Os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. E a prova justamente está no verso 6. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em língua e profetizavam. Agora vocês pensam que se o batismo aqui fosse falso, o Espírito Santo selaria? O Espírito Santo apoiaria? Não. Jamais o Espírito Santo fazia isso. Mas era tão verdadeiro, tão bíblico, que o Espírito Santo caiu na hora ali e eles foram cheios do Espírito Santo. Nós poderíamos entrar aqui por uma outra corrente. O senhor falou que eles receberam o Espírito Santo, falaram em línguas e tudo, e profetizaram. Mas, por outro lado, pessoas falam em línguas e profetizam, mesmo sem ter o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é sob medida, né? Quando a gente crê em Jesus, é o Espírito Santo que faz o homem crer em Jesus. Lá em São João 14, né? O Espírito de verdade e tal, que enviaria, nos guiaria em toda a verdade. Agora, as pessoas, às vezes, elas pensam assim, bom, eu falei em língua, eu tenho o Espírito Santo. Já é um outro ponto que nós poderíamos fazer uma reflexão um tempo aqui sobre isso, né? Sim. Então, não significa que a pessoa tem o Espírito Santo todas as vezes que fala em língua, né? Não. Até porque muitas vezes nós vemos as línguas hoje nas igrejas personificadas, né? Sim. Que não são a verdadeira mesmo. Mas uma outra atenuante aqui, meu ouvinte, em relação a colocações de vários de nossos ouvintes que ouvem, alguns elogiam, outros criticam. E quando Paulo estava pregando esta mesma doutrina que nós estamos pregando aqui em Atos 24, 14, chamaram a igreja dele, a doutrina dele, de seita. Olha aqui, ó. Mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que chamam seita. As pessoas chamavam o caminho de Paulo, que batizava as pessoas em nome de Jesus, de seita. Assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito. Amado ouvinte, Paulo cria em tudo que estava escrito, e mesmo assim chamaram o caminho dele de seita. Então, nós temos sido chamados de seita também. E talvez, se você for aí no seu pastor, no seu bispo, e falar que ouviu esse esclarecimento aqui pelo nosso canal, eles vão dizer, não, essa igreja aí do Tabernáculo da Fé é uma seita. Mas se você conferir tudo que estamos citando aqui, com a Bíblia Sagrada, você vai se ver ao lado de Paulo aqui. Paulo cria em tudo que estava escrito. E mesmo assim chamaram a doutrina dele de seita. Você quer ver uma outra citação? Atos 28, verso 22. Está aqui, ó, Atos 28 e verso 22. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, olha aí, chamaram a doutrina de Paulo de seita. Quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fale contra ela. Então você veja, ouvinte, que se você se posicionar mesmo por esta verdade, notório é que lhe vão falar contra ela. Porque se esta palavra fosse de crédito de todos, ela seria falsa. Se esta doutrina que nós defendemos fosse de crédito de todos, ela seria falsa.
porque a doutrina verdadeira sempre é vilipendiada, sempre é rejeitada. Não é verdade, pastor? Sim, ela é. Mas Jesus avisou, né, pastor Valdir? Isso. Falou assim, ó, e odiado de todas as gentes serei por causa da Trindade. Por causa do meu nome. Por causa do meu nome, entendeu? Uma vez que você se posiciona ao lado de Cristo, e não apenas de um sistema religioso, mas ao lado de Cristo mesmo, você automaticamente começa aí, né, as pessoas te falam mal, te chamar de seita, te chamar de tudo quanto é tipo de nome. Chamaram Jesus de Beelzebub. Beelzebub, o príncipe dos demônios. Você tem uma noção, vocês chamaram o meu Senhor, o teu Senhor, de demônio, o que chamariam, e quem foi as prostitutas, pastor Valdir, que chamou ele de demônio, foi os ladrões que chamou Jesus de... Nenhum deles. Foi justamente os religiosos. A classe religiosa. Então, não admira hoje, não, na verdade, nem nos ofende, assim, nós entendemos que é o mesmo Espírito, sabe, mas também é o mesmo Deus, é a mesma palavra que começou lá e estamos aqui até hoje, né? No dia de Pentecostes, Deus começou esta obra através daqueles poucos, né? Que lá em Atos 2, na verdade, foram 3.000 almas, mas em relação aos habitantes daquela época, foram poucos, né? 3.000 almas entenderam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo em Atos capítulo 2. Agora, os que receberam o Espírito Santo, dentre todos eles, interessante que estava Maria lá em Atos 1,14. Se você nota lá em Atos 1,14, estavam eles no cenáculo, entre todos, Maria estava entre eles. Ora, eles dizem assim, Maria, mãe de Deus. Mas quem é esse Deus? Você já notou que há uma contradição? Maria, mãe de Deus? Se Maria é mãe de Deus, e quem é Deus? Então é Jesus? Certinho. Jesus é Deus. Só que Maria não é mãe de Deus. Maria foi apenas a incubadora, aquela que gerou o corpo do Senhor Jesus. Mas a célula de vida veio do Espírito Santo. Maria foi concebida do Espírito Santo. E então, você veja que Maria precisou receber. Olha, ela carregou Jesus no ventre, mas ela precisou depois carregar Jesus no coração, lá em Atos capítulo 1 e verso 14. Então, às vezes você carrega a Bíblia debaixo do braço, na bolsa, né? Com todo respeito às irmãs, tem aquelas Bíblias bonitas, tudo bem. Mas o que vale eu carregar a Bíblia na minha bolsa ou debaixo do braço? Eu tenho que carregar a revelação da Bíblia dentro do meu coração. Maria carregou Jesus no ventre. Salve agraciada, como eles dizem, né? Mas você veja lá em Atos 1,14, eu até gostaria de ler exatamente o que está escrito, nós estamos ainda com um tempinho, nós vamos ler aqui Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Mãe, porque era a incubadora que deu à luz, né? Elas estavam ali buscando o Espírito Santo. Então não adianta eu ter um título de religião, não adianta eu carregar um pedacinho da cruz de Jesus, não adianta eu carregar um pedacinho da pedra do túmulo de Jesus, não adianta eu carregar, quem sabe até um pedaço dos cravos de Jesus. Não, isso não me qualifica. O que lhe qualifica e nos qualifica é o Espírito Santo de Jesus dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que o Espírito de verdade nos guiaria em toda a verdade. E qual é a verdade? Pilatos fez essa pergunta, né? Fez. O que é verdade? O que é a verdade? Foi. Sim, irmão. Então, essa questão de Maria,
Eu fico pensando a coragem de Jesus, pastor Valtair, ouvintes. Coragem dele, a mulher cuidou dele, né? Eu não sei que tipo de... trocou ele, banhou ele, né? Normal, como uma fez criança. tudo certinho, com todo amor, com todo respeito, cresceu, né? E resumindo, né? Uma vez eles estavam ali, foram àquela cidade e procuraram Jesus vindo embora, né? Vindo embora, cadê Jesus? Já 2 dias, né? Cadê Jesus? Tá com os primos por aí. Foi procurar, não tava, voltaram. Procurar Jesus na cidade toda. Na cidade toda. Interessante, né? Como que a coisa acontece. Só acharam Jesus quando procuraram ele na igreja. O jovem que tá me ouvindo. No templo. O jovem que tá me ouvindo, né? Que lugar maravilhoso para um jovem de 12 anos. Um adolescente. Isso, o profeta William Barry Branham, inclusive o ouvinte que quiser conhecer um pouco sobre o ministério do reverendo William Marion Branham, ele diz para nós que Jesus, ele estava no templo porque não para aprender, mas para ensinar, porque ele era o templo. Meu Deus, ele era a palavra, ele era o templo de Deus. Ele não estava ali no templo aprendendo, ele estava ali ensinando aos doutores, já com 12 anos de idade. Porque ele era o templo era ele. Agora nós queremos que ele nos faça o templo, e ele pode fazer de você o templo dele. Não é verdade, pastor? E o que chama a atenção é que ele respondeu, eu ainda estava te procurando na cidade toda, né? Ele respondeu assim: uai, vocês não sabem que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? Irmãos, José era carpinteiro. Exatamente. José era carpinteiro. Ele estava ali justamente cuidando dos negócios de Deus, né? Deus é espírito, né? São João 4:24. Então, o que chama muita atenção, a coragem de Jesus, e ele não saía da palavra, porque ele era a palavra. Sempre que ele se dirigia a Maria, ele se dirigia mulher. Mulher, não mãe. Nunca chamou ela de mãe, mesmo na cruz lá, mulher, eis aí o teu filho, né? Filho, eis aí tua mãe. Então, pastor Valtair, é impressionante quando você começa a enxergar a Bíblia, né? Neste ângulo da revelação. Exatamente. É uma nova Bíblia, as coisas velhas se passam, não é mais a letra, e eis que tudo se fez novo. Meu ouvinte, você quer ler a Bíblia com um óculos diferente, com uma lente diferente? Entre em contato conosco e nós iremos te ajudar a adquirir essa lente. Quanto custa, pastor, essa lente? Ela é de graça, porque não é minha, é a lente da palavra, é a lente de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos tiveram seus entendimentos abertos para compreender as Escrituras. E eu creio que você é um discípulo de Jesus. E nós temos muitos outros assuntos que nós poderíamos focar. Nós estamos falando somente sobre o batismo, a Trindade, mas aí vem a ceia. Paulo diz assim, me acha essa escritura, tá fácil aí. Tudo que fizerdes por palavras ou por obras. Efésios, né, se não me engano. Colossenses. Fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Batismo é palavra, batismo é obra. Então, tudo que fizerdes por palavras, o senhor pode ler aí? Sim, aqui é Colossenses 3,17. 3,17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Dando por ele graças. Então, batismo é palavra, batismo é obra. E aí nós temos o lava-pés no dia da ceia. Eu só vou deixar isso aqui para você começar a pensar. São João capítulo 13. Lava-pés é obra, Santa Ceia é obra, batismo é obra, e tudo isso nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas oram em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas pedem milagres, vão aos montes
e oram e buscam. E você já notou que nenhum demônio respeita Trindade? Nenhum demônio. Até hoje eu já estou com... idade não influi, né? Mas só para você ter uma ideia, mais de 45 anos que eu estou no Evangelho. E eu já vi muitas coisas em minha vida, muitas coisas acontecer em igrejas. A gente teve programa de rádio por muitos anos, né? E eu nunca vi um demônio respeitar Trindade. Todos os pastores missionários, quando vão expulsar demônios, eles expulsam em nome de Jesus. Se eles falam assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o demônio nem mexe. Mas quando usam o nome, Satanás respeita. Porque é a palavra e o nome que faz Satanás ir embora. Então, se você quiser ser liberto de toda a religiosidade, porque às vezes você é um homem normal, uma mulher normal, mas existe uma religiosidade que foi implantada em você, através de seus pais, de seus líderes religiosos. E se você quiser ser liberto, ter o seu entendimento aberto, usar uma outra lente, ler a Bíblia com uma outra lente, você precisa conhecer esses ensinamentos de William Marion Branham. Não se trata do ensinamento meu, do pastor Jessé, não. Nós somos apenas serviçais do Senhor. Se trata do ensinamento de um homem especial que Deus enviou nesses últimos dias para nós, com coluna de fogo sobre sua cabeça, com vindicações e mais vindicações, que eu gostaria que você conhecesse muito o seu ministério. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre o ministério do reverendo William Marion Branham, eu estou à sua disposição, você basta mandar apenas um contato e nós iremos te enviar livretes, literaturas para o seu dia a dia, para que você, gratuitamente, para que você tenha esta nova lente espiritual para ver a sua Bíblia em um foco maior. E assim você estará cantando então aquele hino conhecidíssimo do Brasil todo e talvez do mundo todo. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Você vai perceber que você estava cego e agora você usou uma outra lente e pôde ver as Escrituras abertas para você. Eu também, outrora, eu pregava com um livro fechado, mas hoje eu prego com um livro aberto, porque o Cordeiro, o único digno, veio e abriu o livro e revelou o livro para mim. E eu quero passar essa revelação para você. Você também é digno de receber isso. Você também merece isso. E de graça eu recebi, de graça eu quero te dar. Deus te abençoe, meu ouvinte. Pastor Jessé, ora por todos os nossos ouvintes, por favor. Amado Deus. Sim, Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu peço que o Senhor abençoe grandemente os nossos ouvintes, começando das crianças até os adultos, e que o Senhor abençoe eles com saúde, com força, que eles encontrem, Senhor Deus, este caminho maravilhoso, estreito, apertado, mas estamos seguros nas Tuas mãos. Amém. Que cada ouvinte esteja seguro em Tuas mãos, conduza-os, Pai, ajude-os, eu te peço, e que eles sejam abençoados, curados, libertos, ajudados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a nossa próxima programação, ouvintes. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Os dias correm bem depressa
pra vida eterna junte frutos, segure na firme mão de Deus. Segure em sua mão, em sua firme mão. Segure em sua mão, em sua firme mão, na causa da eterna salvação. Segure sempre em sua mão. Riquezas vãs não desejar, que tão depressa vão passar. Buscai pra ti nos céus tesouros, pois jamais se acabarão. Segure em sua mão, em sua firme mão. Segure em sua mão, em sua firme mão, na causa da eterna salvação. Segure sempre em sua mão. Quando a jornada se findar e se a Deus formos fiéis, lindo e adornado lá na glória, a sua alma gozará. Segure em sua mão, em sua firme mão. Segure em sua mão, em sua firme mão, na causa da eterna salvação. Segure sempre em sua mão. Segure em sua mão, em sua firme mão. Segure